Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas para Isabela Valente não se tratava de vingança. Tratava-se de sobrevivência. Quando Arthur Magalhães, seu marido de 10 anos, a expulsou de sua mansão luxuosa em Angra dos Reis, no litoral do Rio, com nada além de uma mala surrada e um Fiat Palio de uma década, ele lhe disse que ela não era nada. Disse que ela estaria implorando à sua porta em menos de um mês. Ele estava errado. Na próxima vez que Arthur viu sua ex-esposa, ela não estava implorando. Ela estava descendo de um Gulfstream G650 de 70 milhões de dólares, ao lado de um homem que poderia comprar e vender todo o seu mundo à vontade. Esta é a história de como ela passou de divorciada e desamparada a uma mulher dominante. Você está pronto para testemunhar uma transformação chocante? Dê like neste vídeo e inscreva-se em nosso canal para não perder um único momento. O silêncio na cobertura era ensurdecedor. Era um silêncio frio e estéril. O tipo que só existe em espaços projetados por arquitetos minimalistas e habitados por pessoas emocionalmente quebradas. Isabela Valente, em breve apenas Isabela, estava junto às janelas do chão ao teto, observando enquanto a neblina de São Paulo engolia o horizonte. Parecia simbólico. Então é isso, ela disse, sua voz um sussurro áspero. Ela não se virou. Arthur Magalhães, seu marido por uma década, suspirou. Foi um som de pura exasperação, o que se faz quando um negócio está demorando demais para fechar. Ele estava ao lado do bar, ajeitando os punhos do seu terno sob medida, Ricardo Almeida. Isabela, não seja dramática, é só uma assinatura. Só uma assinatura. Ela repetiu as palavras que tinham um gosto de cinzas. 10 anos da minha vida, minha carreira, meu... Bom, tudo. Tudo por apenas uma assinatura. Eu te proporcionei uma vida muito confortável, Arthur retrucou, seu verniz polido rachando. Você não teve falta de nada. Aquele diploma em História da Arte da PUC-Rio era inútil. E você sabe disso. Eu te dei um propósito. Eu te dei isto. Ele gesticulou para a vista multimilionária, os móveis italianos feitos sob medida, a vida que ele havia construído enquanto ela. O que ela tinha feito? Ela havia planejado seus jantares, recebido seus clientes, escolhido suas gravatas. Ela havia sido sua confidente, sua terapeuta não remunerada, sua estrategista social e seu escudo contra o mundo. Ela havia desistido de uma promissora posição de curadora em uma galeria de São Paulo para segui-lo ao Rio por sua grande chance em uma firma de private equity. Uma chance que ela agora percebia ter ajudado a arquitetar. E agora você está dando tudo para Brenda, disse Isabela. Não foi uma pergunta. Arthur congelou. Ele não pensou que ela soubesse o nome. Ele tinha sido descuidado ao deixar um recibo de hotel do Copan em sua bolsa de viagem. Brenda, 24 anos, influencer com curvas plásticas e um sorriso vazio. Ela não tem nada a ver com isso. Ele mentiu mal. Ela tem tudo a ver com isso, disse Isabela, finalmente se virando. Seus olhos, geralmente de um quente tom de mel, eram como pedras polidas. Você está me trocando por um modelo mais novo, Arthur. É a coisa mais clichê que você já fez. Mas a única coisa que você não contou é esta. Eu vou assinar seus papéis. Ela caminhou até a mesa de vidro. O acordo de divórcio jazia lá, uma pilha de papéis grossa e insultuosa. Os advogados dele tinham sido brutais. O acordo pré-nupcial, que ela havia assinado de boa fé, era inquebrável. Ela ficaria com seu carro, um Fiat Palio 2014, seus pertences pessoais e um pagamento de transição único de R$ 25 mil.
No abastado bairro dos Jardins, isso mal cobria 3 meses de aluguel. Você está cometendo um erro, Isabela, ele disse, e por um segundo ela ouviu um lampejo de medo. Não de perdê-la, mas de inconveniência. Você vai voltar. Você não foi feita para o mundo real. Essa é a diferença entre você e eu, Arthur. Você acha que isto, ela gesticulou para a cobertura, é o mundo real? Eu acho que é uma jaula muito bonita, muito vazia. Ela pegou a caneta cara, banhada a ouro. Ela não apenas assinou seu nome, ela o rabiscou na linha pontilhada, Isabela Valente. Ela colocou a caneta na mesa, entrou no enorme quarto e pegou a única mala que havia arrumado. Continha 3 pares de jeans, algumas blusas, seus tênis de corrida e uma cópia desbotada da Odisseia. Enquanto caminhava para o elevador privativo, Arthur bloqueou seu caminho. E sua arte, seus livros, suas roupas? Fique com eles, ela disse, sua voz vazia, ou dê a Brenda. Tenho certeza que ela adoraria brincar de se vestir com a minha vida. Ele se encolheu. Isabela, espere. Os 25 mil, vou pedir ao meu banco para transferir. Não se incomode, ela disse, interrompendo-o. Eu não quero seu dinheiro de culpa. Então você não terá nada, ele gritou, seu rosto ficando de um vermelho feio. Eu tenho meu nome, ela disse, apertando o botão do elevador. E a partir de hoje, isso é mais do que você tem. As portas de ébano polido se fecharam, refletindo o rosto atordoado e furioso de Arthur. Isabela caminhou pelo hall de mármore, ignorando o aceno educado do porteiro. Ela entrou em seu Honda arranhado, o motor tossindo relutantemente. Ela não sabia para onde estava indo. Ela simplesmente dirigiu. Ela cruzou a ponte Rio-Niterói, a neblina tão densa que era como dirigir através de uma nuvem. Ela dirigiu até o sol nascer e depois dirigiu mais um pouco. A luz de check engine, um pequeno e irritado olho laranja em seu painel, dirigiu para o norte, para longe da vida que conhecia, com 400 reais em sua conta corrente e um passado que a queimava até o chão. Isabela dirigiu por 2 dias, alimentada por café, de posto de gasolina e uma raiva oca e ardente. Ela acabou no Vale do São Francisco, não nas áreas turísticas glamurosas, mas na rude cidade da classe trabalhadora de Petrolina, no sertão. Seu carro finalmente se rendeu. A transmissão morreu com um guincho metálico bem em frente a um pequeno bar e restaurante gorduroso, chamado o Botequim do Zé. Era um sinal patético e miserável. Ela vendeu o carro para um ferro velho por 500 reais. Com o dinheiro em seu nome, ela encontrou um quarto para alugar em cima de uma padaria, um pequeno sótão com telhado inclinado que cheirava perpetuamente a fermento e açúcar velho. Custava 600 reais por mês em dinheiro. Ela estava quase sem nada. O mundo real, como Arthur o chamava, era frio e cortante. Em seu 3º dia, ela entrou no Botequim do Zé. Era o oposto dos restaurantes fine dining que ela costumava frequentar. O vinil dos assentos estava rachado e o ar estava denso, com um cheiro de bacon frito e café queimado. Uma mulher com um rosto magro como um lápis e um crachá com o nome Marcela a avaliou. Não estamos contratando para a frente de loja. Desculpe, perguntou Isabela, sua voz ainda retendo um vestígio de sua antiga vida polida. Suas mãos, disse Marcela já apontando com sua caneta. Macia, cuidada. Você nunca trabalhou um dia na vida. Eu preciso de uma lavadora de pratos. Você aguenta isso ou veio pedir informações para o Fazano? Isabela olhou para suas próprias mãos. Arthur sempre as elogiara. Ele dizia que eram mãos de aristocrata. Ela as cerrou em punhos. Eu posso lavar pratos.
Marcela a encarou por um momento longo e desconfortável. Tudo bem, 14 rares por hora. Você começa agora. Meu nome é Isabela. É Bela. Marcela a interrompeu. Já temos uma Eliana. Causa confusão. Os aventais estão lá atrás. Pelas próximas 4 semanas, Bela viveu em um inferno fumegante. Ela esfregou ovos queimados de pratos até que suas mãos de aristocrata estivessem em carne viva, vermelhas e rachadas. Suas costas doíam, seus pés latejavam. Ela aprendeu a se mover rápido para não atrapalhar os cozinheiros e a ignorar os sorrisos condescendentes das garçonetes de carreira. Ela aprendeu a humildade de uma forma que nunca havia experimentado. Ela era invisível. Ela era ninguém. E de uma forma estranha, era libertador. Ninguém ali se importava com quem era seu marido, o que ela vestia ou que diploma inútil ela tinha. Eles só se importavam se ela era rápida o suficiente. Uma noite, após um turno duplo brutal de 12 horas, ela estava sentada no beco atrás do restaurante, mergulhando os pés em um balde de água gelada. Difícil, hein? Bela levantou a cabeça. Era Sara, uma das garçonetes mais jovens, fumando um cigarro. Sara tinha olhos perspicazes e inteligentes e uma tatuagem de beija-flor no pulso. Bela suspirou, fazendo uma careta ao mover o calcanhar com bolhas. Sara deu um longo trago e soltou a fumaça. Marcela é um dragão, mas é justa. Você ainda está aqui. A maioria das bonitinhas desiste depois de um dia. Eu não sou bonitinha, disse Bela, as palavras saindo antes que pudesse impedi-las. Não mais, querida, disse Sara, agachando-se. Isso é só sujeira. Sai. Você é diferente. Você fala como uma daquelas das salas de degustação lá do morro. Qual é a sua história? Bela estava prestes a dar o discurso enlatado de recomeço, mas algo no olhar sensato de Sara a fez parar. Meu marido me deixou, levou tudo. Sara assentiu, não com pena, mas com reconhecimento. Bem-vinda ao clube. Meu ex levou meu carro e meu crédito. Pelo menos você só lava pratos. Eu lavo e sirvo. As gorjetas são terríveis nesta época do ano. Ela apagou o cigarro. Escute, estou fazendo um bico hoje à noite. Um evento de catering em uma das grandes fazendas de vinho. São 25 reais por hora. Por fora. Eles precisam de garçons extras. Você parece que consegue segurar uma bandeja. Topa? O ser inteiro de Bela gritou não. A ideia de vestir um uniforme, de servir pessoas como Arthur e seus amigos, era nauseante. Eu não sei. São 25 reais por hora, Bela, disse Sara, sua voz firme. Isso são quase 2 horas de Marcela. Você está alugando aquele sótão do seu João, certo? Ele é um velho doce, mas te joga na rua se atrasar um dia. Você precisa do dinheiro. Ela estava certa. Bela precisava do dinheiro. Tudo bem, disse Bela, sua voz mais forte. Eu topo. Beleza. Esteja na esquina da rua principal com a Rua da Matriz às 17 horas. Vista preto e, pelo amor de Deus, lixe essas unhas quebradas. Você parece que estava cavando sua saída de uma cova. Parece que estou, murmurou Bela enquanto Sara se afastava. Você vai ficar bem, gritou Sara por cima do ombro. Apenas sorria, não fale, e o que quer que faça, não derrame nada nos convidados, especialmente não na fazenda do barão. O sangue de Bela gelou. A Fazenda do Barão. Ela conhecia esse nome. Qualquer pessoa com um diploma em História da Arte conhecia esse nome. Júlio Barão, o bilionário colecionador de arte, recluso e excêntrico. Ele era um mito, um fantasma, que possuía mais arte privada do que alguns países pequenos. Ela estava prestes a passar de esfregar ovos no botequim do Zé para servir champanhe em uma das coleções de arte privada mais importantes do mundo. A Fazenda do Barão não era apenas uma casa, era um complexo.
Situada no topo de um morro, era invisível da estrada principal, escondida por uma densa floresta de carvalhos centenários e ciprestes importados. A van do Catherine passou por 3 checkpoints de segurança separados antes de serpentear por um longo caminho de cascalho. Bella, vestida com uma camisa e calças pretas rígidas e mal ajustadas, sentiu sua antiga vida voltando a ela. Este era o mundo que ela costumava habitar, embora como convidada, não como a servidão. "Tudo bem, novatos?" latiu o gerente do catering, um homem estressado chamado Damião, quando a van parou. "Escutem, não olhem para os convidados, não falem com os convidados. Definitivamente não falem com o senhor Barão. Ele não gosta de gente. O trabalho de vocês é serem invisíveis. Uma mão que aparece com uma bebida, uma mão que pega um copo vazio, entenderam? Vocês são papel de parede." "Sim, chefe", murmurou o grupo. Eles foram conduzidos por uma cozinha enorme, de tamanho industrial, e receberam suas tarefas. Bella e Sarah foram encarregadas de passar champanhe e canapés. "Apenas me siga", Sarah sussurrou, pegando uma bandeja de prata. "E tente não parecer apavorada. Eles podem sentir o cheiro do medo." Bella saiu para a galeria principal e sua respiração parou. Não era um salão, era um museu. As paredes estavam revestidas com arte que não deveria estar ali. Arte que ela só tinha visto em livros didáticos. Um pequeno e melancólico Guignard. Um Portinari austero e comovente. E ali, sobre a enorme lareira de calcário, estava uma pintura que parou seu coração. "Meu Deus", ela sussurrou. "O quê?", Sarah cutucou. "Levanta a bandeja, é isso aí." Bella não conseguia desviar o olhar. "É a menina com o camafeu de âmbar. É um Tarsila do Amaral perdido. Está sumido desde 1945, roubado de uma coleção particular em Paris." Os olhos de Sarah se arregalaram. "Bella, cala a boca, vão nos demitir, é só uma pintura, passe os mini-quiches." Bella se forçou a se mover, mas sua mente estava acelerada. A Tarsila do Amaral era real, ela podia dizer a 20 metros de distância. O jeito que a luz atingia o rosto da modelo, o uso característico do azul ultramar, era legítimo. Júlio Barão não apenas colecionava arte, ele possuía história. Por 2 horas, Bella foi o papel de parede perfeito. Ela deslizou pelas salas minimalistas, oferecendo champanhe, com um sorriso educado e vazio. Os convidados eram as mesmas pessoas que ela havia conhecido no Rio, barões da tecnologia, herdeiros da velha nobreza e capitalistas de risco. Todos tinham o mesmo brilho predatório nos olhos. Ela só viu Júlio Barão uma vez. Ele não era o que ela esperava. Não era um CEO jovem e esperto. Era um homem mais velho, talvez com cerca de 60 e poucos anos, com uma vasta cabeleira branca e os olhos azuis mais inteligentes e penetrantes que ela já tinha visto. Ele vestia-se de forma simples, com um suéter de cachemira escuro e calças sociais, e parecia completamente entediado com sua própria festa. Ele estava parado sozinho, olhando para a Tarsila do Amaral, quando um grupo de homens em ternos caros o encurralou. Bella se aproximou com a bandeja erguida, fingindo oferecer bebidas a um casal próximo. "Ah, e é por isso que o Di Cavalcante é um investimento garantido, Júlio", dizia um dos homens, um astuto negociante de arte chamado Antônio. "É uma peça fundamental do seu período modernista brasileiro e por 50 milhões de reais é um roubo. A procedência é impecável. Impecável. Impecável." Júlio Barão repetiu, sua voz um sussurro grave. "Você disse a mesma coisa sobre o Volpe que tentou me vender no ano passado, Antônio. Aquele que meus próprios especialistas descobriram
ser uma falsificação brilhante dos anos 70. Um mal entendido, Júlio, eu garanto, disse Antônio suando levemente. Esta é diferente. Ela é autenticada pelas mais altas autoridades. Os homens se moveram para um salão adjacente menor que Bela não havia notado. Era uma galeria de exibição privada. Ali, em um cavalete sob um único spotlight, havia uma pintura. Era uma paisagem vibrante e caótica, toda vermelhos berrantes e azuis rodopiantes. Um dia Cavalcante. Os olhos de Bela semicerraram. Ela já tinha visto esta peça antes, ou melhor, uma foto dela. Estava no catálogo de sua tese de mestrado, Grandes Falsificações. A arte do falsificador mestre. Cavalheiros, disse Antônio, gesticulando grandiosamente. Eu lhes apresento o Carnaval no Morro. Os homens murmuraram em apreciação. Júlio Barão apenas olhava, sua expressão ilegível. Bela observava, seu coração martelando. Ela era apenas papel de parede. Ela deveria ir embora. Mas, enquanto olhava para a pintura, seu cérebro de historiadora de arte assumiu o controle. Era boa, era muito boa, mas estava errada. A assinatura era muito limpa. A tela visível na borda tinha uma tensão sintética que não estava certa para a época, e o uso de azul cerúleo no céu. Di Cavalcante era conhecido por detestar aquele pigmento. Ele o chamava de pintura para esposas de banqueiros. Antônio estava puxando um contrato. Se você apenas assinar, Júlio, podemos providenciar o transporte para seu cofre em Berna pela manhã. Júlio Barão estendeu a mão para pegar a caneta. Não. A palavra escapou de sua boca antes que pudesse impedi-la. Foi suave, mas cortou o salão como uma faca. Todos congelaram. Antônio se virou, seu rosto uma máscara de fúria. Quem diabos é você, Damião? O gerente do catering já estava correndo, o rosto pálido. Eu sinto muito, senhor Barão. Eu sinto muito. Ela é nova. Ela está delirando. Espere. A voz de Júlio Barão era calma, mas tinha uma autoridade que silenciou Damião. Ele não tirou os olhos de Bela. Você fez uma acusação. Eu quero ouvir a evidência. Você, ele disse, apontando para ela com um dedo longo e elegante. Explique. As mãos de Bela tremiam tanto que as taças de champanhe tilintavam. Era isso. Era o fim de seu emprego de 25 ares por hora. Era provavelmente o fim de sua vida em Petrolina. Ela colocou a bandeja em uma mesa próxima, respirou fundo e caminhou até a pintura. Por que é uma falsificação? Disse Bela. O silêncio que se seguiu à declaração de Bela foi absoluto. Antônio, o negociante de arte, foi o primeiro a quebrá-lo com uma risada aguda e estridente. Uma falsificação? Uma falsificação! Ele zombou, olhando para ela em seu uniforme preto e branco. E quais são exatamente suas qualificações, querida? Você fez uma aula de arte moderna 101 na faculdade comunitária local? Damião, o gerente do catering, parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Senhor Barão, por favor, vou mandá-la remover imediatamente. Ela está delirando. Espere. A voz de Júlio Barão era calma. Ela fez uma acusação. Eu quero ouvir a evidência. Você, ele disse, apontando para ela com um dedo longo e elegante. Explique. O coração de Bela era um tambor contra suas costelas, mas no momento em que se concentrou na tela, o medo se desvaneceu. Este era o mundo dela. Esta era a única coisa que Arthur nunca havia conseguido tocar, a única parte dela que ainda lhe pertencia. Vamos começar pelo pigmento, ela disse, sua voz clara e firme. Ela se aproximou da pintura, seus velhos instintos de curadora assumindo o controle. Esta pintura é datada de 1925. Di Cavalcante, neste ponto de seu período modernista,
Usava uma paleta crua muito específica, diretamente do tubo. Ele notoriamente detestava cores artificiais pré-misturadas. O céu aqui, ela apontou, está saturado com azul cerúleo. Di Cavalcanti abominava o cerúleo. Ele escreveu sobre isso em uma carta a Oswald de Andrade em 1926, chamando-o de cor burguesa enfraquecida. As sobrancelhas de Júlio Barão se ergueram. O rosto de Antônio havia passado de vermelho para um pálido doentio. Além disso, Bela continuou, sua confiança crescendo. Olhe para a pincelada no morro, ela apontou. É hesitante. Di Cavalcanti nunca foi hesitante. Ele era um anarquista. Ele atacava a tela. Isso é o trabalho de alguém copiando o estilo, não o habitando. Eles estão tentando replicar os traços selvagens, mas estão fazendo isso com cuidado. É uma contradição. Ela não havia terminado. Mas a verdadeira pista está na tela. Olhe para a trama. Ela apontou para a borda onde a tela estava grampeada. É muito perfeita. É uma mistura sintética moderna de linho. Em 1925, ele estaria usando uma tela de estopa ou cânhamo mais áspera, esticada à mão, e teria imperfeições visíveis. Isso provavelmente foi feito em uma fábrica nos últimos 20 anos. Ela se afastou da pintura e encarou Júlio Barão. Isto não é o Carnaval no Morro. É uma tentativa muito boa, mas é uma falsificação. Uma brilhante, mas uma falsificação no fim das contas. O senhor deveria pedir aos seus próprios especialistas que verifiquem a datação por carbono dos pigmentos da tinta. Eu garanto que o senhor encontrará branco de titânio, que não estava disponível comercialmente nesta forma até a década de 1920. O salão estava completamente imóvel. Antônio olhava para Bela como se tivesse nascido uma segunda cabeça. Júlio Barão olhou para a pintura, depois para Bela e depois para a pintura novamente. Um sorriso lento e fino se espalhou por seu rosto. Era um sorriso genuinamente divertido. Lobuno! Antônio, ele disse, sua voz perigosamente suave. Você tem 30 segundos para sair da minha propriedade, e se meus advogados ouvirem seu nome novamente, será em um tribunal. Júlio, escute! Antônio gaguejou. Você vai acreditar nela, em uma garçonete, antes de mim? A garçonete, disse o senhor Barão, acabou de me economizar 50 milhões de reais, e ela fez isso sem um interesse financeiro no resultado. Você, por outro lado, ele gesticulou para 2 seguranças enormes e inexpressivos que haviam aparecido na porta. Cavalheiros, por favor, acompanhem o senhor Antônio até o carro dele e certifiquem-se de que ele não leve nenhum dos mini-quiches. Antônio foi arrastado, protestando o tempo todo. Os convidados restantes na sala começaram a conversar em sussurros baixos e animados. A festa havia acabado. Bela ficou ali, de repente consciente de seu uniforme, de suas mãos rachadas, do fato de que havia acabado de torpedear um negócio de 50 milhões de reais. Ela começou a recuar. Seu trabalho para a noite estava claramente encerrado. Aonde você pensa que vai? A voz de Barão a parou. Ela se virou. Eu sinto muito, senhor Barão. Eu deveria voltar para a cozinha. Acho que não, ele disse. Ele caminhou até ela. Ele era alto e cheirava levemente a livros antigos e colônia cara. Eu já tive especialistas do MASP, do MAM e do Louvre na minha folha de pagamento. Nenhum deles foi tão conciso, tão apaixonado ou tão correto em tão pouco tempo. Ele olhou para ela. Ele a viu de verdade pela primeira vez. Ele viu a inteligência por trás da exaustão em seus olhos. Você, ele disse, está desperdiçada aqui. Quem é você? Meu nome é Isabela Valente. Eu costumava ser uma esposa, uma socialite, uma piada. Eu costumava ser uma historiadora de arte. Não, Júlio Barão disse,
uma luz estranha em seus olhos. Você é uma historiadora de arte. Você está apenas atualmente entre atribuições. Ele tirou um cartão de visita simples e elegante do bolso. Minha assistente pessoal, a senhorita Mendes, vai ligar para a empresa de catering e informá-los que você está indisposta. Você e eu, senhorita Valente, temos muito a discutir, começando por aquela Tarsila do Amaral. Bela olhou para Sara, que estava escondida atrás de um vaso de palmeira, dando-lhe um joinha frenético. Eu concordo, disse Bela. Bom, disse Barão, gesticulando para que ela o seguisse por uma sinuosa escadaria de vidro. Primeiro vamos conseguir uma bebida de verdade para você, e depois você vai me contar tudo o que sabe sobre a arte da falsificação. Enquanto o seguia, ela passou por um enorme espelho dourado. Ela pegou seu reflexo. Era Bela, a lavadora de pratos, em um uniforme preto folgado. Mas, pela primeira vez em quase um ano, a mulher que a encarava parecia Isabela Valente. Bela não voltou para o quarto no sótão, em cima da padaria. Ela não voltou para o botequim do Zé. Ela passou as 6 horas seguintes na biblioteca privada de Júlio Barão, uma rotunda de 2 andares cheia de livros de primeira edição e, ela suspeitava, mais arte desaparecida. Eles beberam um Chateau Cheval Blanc, 1982. Eles falaram sobre arte, sobre história, sobre a natureza sem alma e transacional do mercado de arte moderna. Ele estava fascinado por seu conhecimento, não apenas da arte, mas da história por trás dela, a procedência, as guerras, as paixões que impulsionavam os artistas a criar. Ela lhe contou sua história, não a versão longa e autopiedosa, mas os fatos. O diploma da PUC-Rio, o emprego de curadora que ela largou, o divórcio, o palio arranhado, os 25.000 reais que ela havia recusado. Júlio Barão ouviu com os dedos entrelaçados em forma de V na frente do rosto. Era um homem que entendia de valor e reconheceu com a emoção de um colecionador que acabara de encontrar algo inestimável. Arthur Magalhães, ele ponderou, balançando o vinho em seu copo. Conheço o nome. Um investidor de private equity de baixo escalão. Acha que é um tubarão, mas está nadando em um aquário. Ele é um tolo. Ele não apenas te trocou, ele trocou uma obra-prima por uma impressão, e uma impressão muito barata. Ele achou que eu era inútil. Ela disse, o vinho a aquecendo. Ele disse que meu diploma era uma decoração de parede. Então ele é um idiota, disse Barão simplesmente. Pessoas como Antônio são parasitas. Eles prosperam na ignorância do dinheiro novo. Eles transformam a beleza em uma commodity. Eles são, em suma, minhas pessoas menos favoritas no mundo. Ele se inclinou para a frente, seus olhos azuis intensos. Eu estava querendo iniciar um novo projeto, senhorita Valente. Uma organização sem fins lucrativos, uma fundação. Não uma que apenas compre arte, mas uma que a proteja. Uma fundação dedicada a autenticar obras importantes, caçar falsificações e usar todos os meus recursos para repatriar arte roubada pelos nazistas e outros regimes. Ele fez uma pausa. Eu tenho o dinheiro, eu tenho o poder, mas eu não tenho o tempo e não tenho o olho. Eu preciso de alguém para administrá-la. Alguém com conhecimento impecável, paixão pela verdade e uma certa quantidade de raiva justa. Ele sorriu. Eu preciso de uma diretora, uma presidente. Eu preciso de você. Bela o encarou. Senhor Barão, eu sou uma lavadora de pratos. Você era uma lavadora de pratos, ele corrigiu. Há 2 horas, eu estou lhe oferecendo um novo cargo, presidente da Fundação Barão Valente. Chamaremos de Fundação Valente. Sou a melhor.
Seu salário será, digamos, 5 vezes o que seu marido ganhava. Você terá um orçamento ilimitado para pesquisa, viagens e aquisições. Você terá meus advogados, minha segurança e meu apoio total. Seu único trabalho é estar certa e ser implacável. Bela estava sem palavras. Era loucura. Era um sonho. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Júlio, enchendo sua taça. Sua primeira tarefa será revisar toda a minha coleção e me dizer o que é falso. Suspeito que depois de Antônio eu tenha mais alguns erros de julgamento. Bela olhou para o fogo, para a Tarsila do Amaral na parede, para a nova vida que se abria diante dela. O medo tinha ido embora. A humilhação tinha ido embora. Tudo o que restava era um propósito claro e agudo. Sim, senhor barão, ela disse. Sim, eu aceito. Excelente, você começará amanhã. Minha assistente cuidará de tudo. Roupas, um carro, um lugar para morar. Tenho-se uma casa de hóspedes na propriedade que você pode usar. Obrigada, disse Bela, as palavras parecendo pequenas. Mas se eu vou administrar esta fundação, eu não posso ser sustentada. Eu vou encontrar meu próprio lugar. E eu vou precisar voltar para o meu quarto para pegar minhas coisas. Júlio Barão assentiu, seu respeito por ela crescendo visivelmente. Claro, meu chofer a levará, mas Bela, não demore muito. Temos muitas falsificações para encontrar. Bela deixou a fazenda às 4 da manhã, não em uma van de catering, mas na parte de trás de um Mercedes Maybach preto. Ela pegou sua pequena bolsa no quarto do sótão, deixando 1 mês de aluguel e uma nota de agradecimento para seu João. Ela deixou uma nota separada para Sara com 500 ilhos em dinheiro e a simples mensagem: "Você estava certa." Era um bom bico. Obrigada, Bela. Pelos 6 meses seguintes, Isabela Valente desapareceu. Ela não era Bela, a lavadora de pratos, nem Bela, a ex-esposa. Ela era Isa Valente, a diretora. Ela mergulhou no trabalho com um foco singular e feroz. Ela voou para Berna, Paris, Milão. Ela desmantelou a coleção de Júlio, encontrando mais 2 falsificações de alto nível e uma antiguidade roubada que ela imediatamente providenciou para ser devolvida ao governo grego, causando um pequeno incidente internacional que Júlio achou hilário. Ela não era apenas sua funcionária. Ela se tornou sua sócia, sua protegida. Ele a ensinou sobre negócios, sobre influência, sobre como usar o poder com a precisão de um bisturi. Ela o ensinou sobre história, sobre beleza, sobre a alma das coisas que ele possuía. Ela mudou. Suas mãos ainda eram fortes, mas a sujeira foi substituída por um propósito. Ela cortou o cabelo em um bob elegante e afiado. Ela trocou seus jeans pelas linhas elegantes e nítidas de estilistas como The Row e Loro Piana. Ela não se parecia com a esposa de Arthur. Ela se parecia com sua própria mulher. Uma tarde ela estava no escritório de Júlio revisando as plantas para uma nova ala do museu. "O Gala de Arte de São Paulo é em 2 semanas", disse Júlio, casualmente, sem levantar os olhos de um documento. "É o maior evento de caridade do ano. Todos os tubarões estarão lá." "Eu sei", disse Bela. "Estamos doando o de Cavalcante autenticado que acabamos de adquirir para o leilão." "Bom, eu quero que você o apresente no palco." "Eu?" "Você é a presidente da Fundação Valente", ele disse. "É o seu trabalho?" Além disso, ele acrescentou com um brilho nos olhos: "Ouvi dizer que será realizado no Copacabana Palace e a firma do seu ex-marido, a Magalhães Capital, é patrocinadora júnior. Suspeito que ele estará lá." E os dedos de Bela apertaram sua caneta. O Copacabana Palace. O lugar onde Arthur a pedira em casamento. O lugar onde ela havia realizado seu primeiro grande jantar de clientes. "Entendo",
ela disse, sua voz perfeitamente neutra. Voaremos naquela tarde, disse Júlio. O G650 está à sua disposição. Eu serei seu acompanhante. Ele finalmente levantou os olhos. É hora, Bela. É hora de São Paulo conhecer oficialmente a senhorita Valente. Conexão com a audiência. Você acha que Bela está pronta para este reencontro? Como você acha que Arthur reagirá ao vê-la? Deixe suas previsões nos comentários. O Gulfstream G650 desceu através das nuvens sobre a Baía de Guanabara, uma agulha prateada costurando o céu. Bela estava sentada em um dos assentos de couro creme, saboreando um copo de água. Ela não estava nervosa, ela estava preparada. Em 6 meses, seu mundo inteiro havia mudado. Ela não era mais uma vítima, ela era uma generala. A cabine do jet, silenciosa como uma biblioteca e cheirando a flores frescas e couro rico, era um mundo muito diferente do Fiat Palio que ela havia dirigido para fora daquela cidade. Pronta? Perguntou Júlio Barão do assento oposto. Ele estava lendo, o valor econômico parecendo perfeitamente à vontade. Eu lidei com negociantes de arte desonestos e repatriei uma estátua do século XII, disse Bela com um pequeno sorriso. Acho que consigo lidar com uma festa. Esse é o espírito, ele disse dobrando o jornal. Apenas lembre-se, essas pessoas são fumaça e espelhos. Você é a única pessoa naquele salão que é verdadeira, inequivocamente real. Eles aterrissaram no terminal privado do aeroporto de Congonhas, longe do caos comercial. Um BMW X7 blindado preto os esperava na pista. Quando Bela saiu do jet, o ar fresco e nebuloso de sua antiga cidade a atingiu. Não parecia lar, parecia um campo de batalha. Eles foram levados para o Copacabana Palace, não como hóspedes, mas como patronos. Receberam a suíte presidencial, que era realmente apenas uma área de preparação para Bela se arrumar. Uma equipe de estilistas contratada por Júlio estava esperando. Senhorita Valente, é um prazer, disse uma mulher com um sotaque francês elegante. Eu tenho opções. As opções eram um cabideiro de vestidos de alta costura. Bela ignorou o preto seguro e o vermelho berrante. Seus olhos caíram sobre um vestido em um profundo azul safira. Era um Oscar de La Renta, uma coluna deslumbrante de seda e off-shoulder que era elegante e parecida com uma armadura. Aquele, ela disse. Quando estava pronta, ela se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava era uma estranha. Seu cabelo estava puxado para um coque elegante e afiado. Em volta de seu pescoço, emprestado da coleção particular de Júlio, havia um colar de diamantes antigos que antes pertencia à realeza russa. Ela estava deslumbrante, mas mais do que isso, ela parecia poderosa. Bem, disse Júlio, parado na porta, vestido com um smoking impecável. Tarsila do Amaral teria querido pintá-la. Como estou? Ela perguntou. Você parece, ele disse, oferecendo-lhe o braço, a dona do lugar. Bom, disse Bela, pegando seu braço, porque esta noite talvez eu seja. O grande salão de festas do Copacabana Palace não era apenas um salão, era uma arena. Este era o coração pulsante do dinheiro antigo e novo de São Paulo, um tanque de tubarões brilhante onde fortunas eram feitas, alianças eram quebradas e reputações eram forjadas ou aniquiladas em canapés e coquetéis. O ar era um perfume pesado de legado, desespero e champanhe, de Miss a garrafa. E esta noite, Arthur Magalhães se sentia o mestre dele. Ele estava perto da entrada de arco duplo, uma posição estratégica, segurando uma taça de champanhe. Seu smoking, Tom Ford, sob medida, parecia uma segunda pele. Em seu braço, sua nova noiva, Brenda, era um toque de vermelho berrante
em um mar de preto e dourado de bom gosto. Seu vestido era um hervé léger tão apertado que parecia selado a vácuo, e ela já estava reclamando dos pés. Arthur, aquele é Ricardo Vasconcelos, sibilou Brenda em seu ouvido, sua voz um sussurro agudo. Ele administra o maior fundo de tecnologia do Vale. Me apresente. Em 1 minuto, querida, disse Arthur, seu sorriso largo e ensaiado. Ele tinha acabado de arrancar uma risada de um vereador da cidade. Fazer networking é uma caçada, não uma corrida. Você tem que deixá-los vir até você. Ele sentiu uma onda de confiança pura e sem cortes. Esta era a cidade dele. Esta era a multidão dele. Ele havia se livrado de seu passado, a esposa tranquila, acadêmica e chata, e subido. Brenda era jovem, ambiciosa e entendia que a vida era uma transação. Ele era um rei em seu castelo, e esta noite a gala era sua coroação como um dos novos membros da elite da cidade. Ele estava no meio de contar uma piada para um investidor de risco rival quando a energia no salão de festas mudou. Não foi um som, foi uma mudança na pressão, uma inalação coletiva. A conversa afiada perto da grande escadaria não apenas diminuiu, ela evaporou. O que está acontecendo? Perguntou Brenda, ficando na ponta dos pés, esticando o pescoço. O quarteto ao vivo, que vinha tocando um alegre Vivaldi, vacilou e parou. O único som era o clique dos saltos no mármore. O anunciante na porta, um homem com uma voz treinada para soar entediado por bilionários, de repente não soou assim. Sua voz ecoou no microfone, cheia de uma reverência que era tão rara que era chocante. Senhoras e senhores, o anunciante gritou, sua voz falhando levemente de emoção. Por favor, deem as boas-vindas ao senhor Júlio Barão. Uma onda de sussurros e suspiros percorreu o salão. Júlio Barão aqui? Barão não comparecia a eventos. Ele era o evento. As pessoas se viraram fisicamente, um mar de rostos atraído para o topo da escada. Arthur sentiu um arrepio. Barão, se ele pudesse conseguir apenas 30 segundos. O toque sua convidada, o anunciante acrescentou, sua voz subindo em um crescendo, como se ele não pudesse acreditar no nome em seu cartão. A senhorita Isabela Valente. O nome atingiu Arthur Magalhães como um golpe físico. Foi como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Valente! Isabela Valente! Ele se virou, um sorriso fixo e estúpido ainda em seu rosto, e então o sorriso se dissolveu. A taça de champanhe, aquela que ele segurava como um cetro, escorregou de seus dedos sem força. Ela não apenas caiu, ela se estilhaçou no piso de mármore, o som uma pequena e aguda explosão no repentino silêncio ressonante. Ele ouviu o nome, Isabela Valente. Não poderia ser, mas era. Ela estava no topo da escada, a mão levemente apoiada no braço de Júlio Barão. Era Isabela, mas não era sua Isabela. A mulher que ele havia descartado, a mulher que ele chamara de decoração de parede, havia sumido. Em seu lugar estava uma rainha. Ela usava um vestido de seda em um profundo azul safira que parecia beber a luz. Ele caía de um ombro, uma coluna perfeita, de elegância impossível. Em volta de sua garganta não havia um simples colar de pérolas, mas uma cascata de diamantes antigos. Um colar que ele reconheceu instintivamente como sendo da realeza. Era o tipo de joia que iniciava guerras. Seu cabelo, que ela costumava usar em um coque simples e prático, estava puxado para um chignon tão perfeito que poderia ter sido esculpido por um mestre grego. Mas não era o vestido, nem os diamantes, nem o bilionário em seu braço
que mantinha o salão cativo. Era o seu porte. Ela não parecia nervosa. Ela não parecia impressionada. Ela parecia inevitável. Ela desceu a escadaria com uma graça lenta e deliberada, seus olhos examinando a sala, não como uma convidada, mas como uma inspetora, como se estivesse decidindo quais partes dela valiam o seu tempo. Arthur, quem é aquela? A voz de Brenda era uma coisa estridente e feia, quebrando o feitiço. Espera, valente, como na sua ex-esposa, a lavadora de pratos? Arthur não conseguia falar. Sua garganta estava cheia de cinzas. Ele estava congelado, um fragmento de vidro de seu próprio copo quebrado repousando na ponta de seu sapato de R$2.000. Ele não estava vendo Isabela, sua esposa acadêmica e rata de biblioteca. Ele estava vendo a senhorita Valente, uma criatura de poder assustador. Ele estava vendo a mulher que ele havia dispensado com 25 mil, e ela agora usava 25 milhões de reais em volta do pescoço como se fosse um detalhe. Ele havia trocado uma obra-prima inestimável e não descoberta por uma impressão barata e berrante. E a impressão estava atualmente cravando suas unhas acrílicas em seu braço. «Meu Deus!» sussurrou Brenda, seu rosto pálido com uma mistura de inveja e pânico. «Ela está com Júlio Barão. Ele vale mais do que Deus. Por que ela está com ele, Arthur? Por que você não me disse que ela parecia assim?» Isabela e Júlio chegaram ao pé da escadaria. As pessoas mais poderosas da sala, os barões da tecnologia, os herdeiros da velha nobreza, os políticos, se separaram como o mar vermelho. Eles se lançaram em direção a Isabela, não a Júlio. Ela era o novo sol, e todos eram planetas desesperados buscando sua órbita. Isabela sorriu, um sorriso educado e comedido. Enquanto o prefeito de São Paulo se inclinava para beijar sua mão, ela era uma visão de graça, rindo levemente de algo que Júlio sussurrou em seu ouvido. E então ela ouviu. Seus olhos, aqueles quentes olhos cor de mel nos quais ele costumava se perder, varreram a sala. Eles passaram sobre a multidão aduladora, sobre o bar, e então pousaram nele. Ponto de interação com a audiência, o momento que todos esperavam. Se você fosse Isabela, o que faria a seguir? Vingança berrada ou desprezo elegante? Comente agora. Por um segundo seus olhares se encontraram. Arthur sentiu um lampejo de esperança desesperada e insana. Ela me vê, ela se lembra. E então Isabela fez a coisa mais brutal e devastadora que ela poderia ter feito. Ela lhe deu um pequeno e educado aceno. O tipo de aceno que você dá a um manobrista que trouxe seu carro. Um aceno de leve reconhecimento e interesse ainda mais fraco. Então seus olhos o dispensaram, deslizando por ele, como se ele não fosse mais do que uma estátua, e se concentraram no CEO de um banco importante. Aquele descarte de um segundo de duração foi uma execução pública. Ele não era nada. Ele era menos que nada. Ele era um fantasma. Ela olhou diretamente para nós, sibilou Brenda, sua voz tremendo de raiva. Ela olhou para nós como se fôssemos nada, como se fôssemos a servidão. Arthur, faça alguma coisa. Não fique aí parado parecendo um tolo. Vá falar com ela. Impulsionado, humilhado e operando em puro pânico cego, Arthur fez a coisa mais estúpida que poderia ter feito. Ele se aproximou. Ele abriu caminho pela multidão, arrastando uma furiosa Brenda atrás de si. Ele chegou ao pequeno e poderoso círculo de luz que cercava Isabela. Isabela, ele disse. Sua voz saiu como um grasnido patético. Ele pigarreou.
Isabela. Ela se virou. O pequeno círculo íntimo, Júlio Barão, o prefeito, o CEO do banco, virou com ela. Meia dúzia dos olhos mais poderosos de São Paulo estavam agora sobre ele. O rosto de Isabela era uma máscara de perfeita frieza educada. Arthur, fico surpresa em vê-lo aqui. Sempre achei que você preferia eventos com um limite de entrada mais baixo. Foi um bisturi disfarçado de comentário, um golpe direto em seu status de patrocinador júnior. Ele corou. Diz, mal te reconheci, você está incrível. Obrigada, ela disse, sua voz tão fresca e suave quanto a seda de seu vestido. Você parece o mesmo. O insulto flutuou no ar, brilhando tão intensamente quanto seus diamantes. Esta é... Arthur gaguejou empurrando Brenda para a frente. Esta é minha noiva, Brenda. Brenda, esta é Isabela. Brenda, tentando recuperar algum controle, forçou um sorriso açucarado. Que prazer te conhecer finalmente. Arthur não me falou nada sobre você. Tenho certeza que não, disse Isabela, seus olhos dando a Brenda um rápido olhar de avaliação que captou o vestido apertado demais e os olhos desesperados. Ele nunca consegue apreciar a história. Ele sempre prefere novas aquisições, mas é sempre preciso ter tanto cuidado com a procedência. Antes que Arthur ou Brenda pudessem sequer processar o insulto multicamadas, Isabela se virou e colocou a mão no braço de Júlio. E este, claro, é Júlio Barão. Júlio, este é Arthur Magalhães. Ele costumava administrar meus assuntos. A degradação definitiva. De marido a manager. Júlio Barão, que estava assistindo à interação com a diversão distante de um leão, observando camundongos brincarem, nem olhou para Arthur. Seu olhar não o honrou. Ele sorriu para Isabela. Isabela, querida, Júlio disse, sua voz um rico barítono que cortou a conversa. O senhor Eduardo e o senador Teles estão esperando no jardim de inverno. Eles estão ansiosos para discutir a repatriação dos artefatos sírios. Nós realmente não deveríamos fazê-los esperar. Você está certo, claro, Júlio, disse Isabela. Ela se virou para Arthur, seu sorriso agora apenas uma lembrança educada. Com licença, Arthur. Brenda. Ela usou o nome de Brenda, mostrando que ela a havia registrado, considerado e dispensado no mesmo fôlego. Foi esclarecedor vê-lo novamente. Aproveitem a noite de vocês. E com isso, ela e Júlio Barão se viraram e se afastaram. Eles não se apressaram. Eles não olharam para trás. E todo o centro de gravidade da sala, o prefeito, o CEO, o poder, o dinheiro, se moveu com eles, deixando Arthur e Brenda parados em um vácuo frio e vazio. Foi como se uma luz tivesse se apagado. As pessoas não estavam mais olhando para eles, estavam olhando além deles. Ela me chamou de... uma aquisição, sibilou Brenda, seu rosto manchado de vermelho. E você ficou parado. Você deixou... Brenda, cala a boca! Murmurou Arthur, o rosto pálido. Não, você me disse que ela não era nada. Você me disse que ela era uma triste rata de biblioteca. Ela apontou um dedo trêmulo e de unha vermelha. Ela não é nada, Arthur. Você é um tolo. Ela arrancou o braço dele. Eu vou ao toilet. Mas ela não caminhou em direção aos banheiros. Ela caminhou em direção ao bar onde o hedge fund manager, Ricardo Vasconcelos, estava parado. Mais tarde, naquela noite, o anfitrião da gala subiu ao palco. E agora, para falar algumas palavras e apresentar a peça central do nosso leilão, vamos dar as boas-vindas à presidente da recém-formada e incrivelmente importante Fundação Valente, a senhorita Isabela Valente. Arthur, que estava tentando conseguir outra bebida de um garçom que o estava ignorando ostensivamente, congelou. Presidente, a Fundação Valente. Bela subiu ao palco.
O spotlight a atingiu e o salão caiu em um silêncio reverente. Ela não era uma convidada. Ela não era uma acompanhante. Ela era o evento principal. "Boa noite", ela disse. Sua voz era clara, forte e confiante. Ela preencheu todo o vasto salão de festas. "Meu nome é Isabela Valente." Por muito tempo, ela continuou, o mundo da arte tem sido um playground. Não para patronos, mas para predadores. Pessoas que valorizam o lucro acima da verdade. Que veem uma assinatura, mas não a alma da obra. Comerciantes que negociam obras-primas como se fossem meras commodities a serem compradas, escondidas ou descartadas quando um modelo mais novo e brilhante aparece. Na parte de trás do salão, Arthur sentiu cada palavra como um golpe físico. Este não era um discurso, era o seu elogio fúnebre. "A Fundação Valente não é uma caridade", declarou Bela, sua voz ressoando com paixão. "É uma correção. Não estamos aqui para comprar. Estamos aqui para validar, para repatriar, para restaurar. Estamos aqui para encontrar a verdade, protegê-la e devolvê-la ao mundo. Estamos aqui para lembrar a todos que o verdadeiro valor não está no que você possui, mas no que você protege, e que algumas coisas não estão à venda." O salão explodiu. Não foi um aplauso educado, foi uma ovação de pé, estrondosa e sustentada. Arthur ficou sozinho nas sombras, um fantasma em seu próprio funeral. Ele viu a mulher que ele havia chamado de nada dominar um salão no qual ele havia passado a vida inteira tentando entrar. Ele viu Brenda do outro lado da sala, rindo e deslizando seu número de telefone para Ricardo Vasconcelos. Ele estava arruinado. Ele não apenas havia cometido um erro. Ele não apenas havia perdido uma esposa. Ele havia cometido um ato de autoaniquilação. Ele havia jogado fora uma obra-prima e ficado com as falsificações. E a mulher que ele havia expulsado da cidade em um Fiat Palio de 10 anos acabara de voltar e levado a cidade inteira dele. Isabela Valente nunca olhou para trás. Seu retorno não foi sobre vingança, foi um subproduto de sua própria ascensão incrível. Ela não voltou para mostrar a Arthur o que ele havia perdido. Ela voltou para mostrar ao mundo o que ela havia encontrado, a si mesma. Arthur foi auditado 6 meses depois. Sua nova noiva havia sido uma espiã corporativa para uma firma rival. Ele perdeu seu emprego, sua reputação e sua cobertura. A moral da história de Isabela nos ensina que nosso valor nunca é determinado por quem deixamos ou quem nos deixa. É determinado pelo que construímos nos escombros. Ela se afastou de sua vida antiga em um carro quebrado, mas voltou tendo construído uma completamente nova, tudo sob seus próprios termos, chamada para ação e conclusão. O que você achou da incrível transformação de Isabela? Você já teve um momento em que teve que reconstruir completamente sua vida do zero? Deixe sua história nos comentários abaixo. Se você amou esta história de justiça e empoderamento, por favor, dê like neste vídeo e compartilhe com alguém que precise se lembrar de seu próprio poder. E para mais histórias dramáticas a cada semana, certifique-se de apertar o botão de inscrever-se e tocar o sino de notificação. Você não vai querer perder o que está por vir.